Bem, pessoal, vamos aqui ao capítulo 10. Ele é um capítulo muito importante, tem umas partes muito importantes, que principalmente na parte de trigonometria, que a gente nos próximos anos a gente vai estudar muito ele. Então é interessante que a gente tente fortalecer o máximo possível as nossas bases nesse capítulo aqui, tá bom? Por isso que eu vou rever ele de novo. Eu vou só revisar esse capítulo. Esse capítulo já foi estudado lá nos finzinhos dos nossos estudos no semestre passado. Faltou algumas atividades ali no finalzinho do capítulo para concluir. Então a gente vai pegar aqui a retomada, revisar apenas, tá bom? Vou só mostrar aqui quais são os pontos principais que vocês precisam lembrar e depois a gente vai para as atividades, tá ok? Olha só, galerinha. Então vamos aqui para a próxima página. Nessa página aqui, é interessante que você lembre, memorize dessas fórmulas aqui, galerinha. Essas fórmulas aqui, elas são importantíssimas, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, certo? Aqui nós vamos ter, ó, esse A será a nossa hipotenusa. Então, o que foi que ele fez? Ele traçou a altura desse ângulo de 90 graus. E aí esse pedacinho aqui ele chama de M e esse de N. Dessa forma ele consegue tirar algumas fórmulas que a gente vai sim estar utilizando aí no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Sempre que tivermos a oportunidade, essa é uma das fórmulas que nós teremos que estar recorrendo, tá bom, galerinha? Então, é memorizar essas fórmulas aí, aprender como utilizar elas. Fora essas, ainda tem também o Teorema de Pitágoras, tá bom? E a gente sabe, né, que o Teorema de Pitágoras ele pode ser utilizado nos triângulos retângulos. Tá aqui, ó. Também é mais uma. Aquelas daquele quadro e Teorema de Pitágoras são essenciais, precisamos aprender. Essas atividades aqui já foram passadas, acredito que vocês fizeram. Quem não tiver feito, galerinha, faça, tá ok? Deixa eu ver o que mais a gente pode pegar. Pronto. A partir daqui é trigonometria. Então, dessa parte, essa é a parte principal que eu quero. Esse cara daqui para frente, até o final desse capítulo, é importantíssimo. É tanto que no próximo ano a gente vai tirar uma matemática só para eles, certo? A gente vai estudar álgebra e trigonometria. E aqui a gente vai estar estudando a base, o início, certo? Primeiros detalhes que você precisa saber é identificar cada um dos lados desse triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, galerinha, esse ladozinho aqui, ó, ele vai ser a sua hipotenusa, né? Aí sim, aqui vai ser a sua hipotenusa. Olha só, esse lado aqui de baixo, certo? Não é porque ele está aqui embaixo, não. É porque ele contém... Eu vou estar observando da seguinte maneira. Isso aqui não está legal porque tem os dois ângulos. Eu vou levar em consideração só esse ângulo beta, tá certo? Vou levar em consideração o ângulo beta. Faça assim, desconsidere esse ângulo alfa por enquanto. Olhando só para o ângulo beta. Como aqui embaixo vai ter o ângulo beta e o ângulo de 90 graus, quando o triângulo tiver os dois ângulos, lá, naquele lado, eu vou chamar ele de cateto adjacente. Por isso que ele botou aqui, ó, cateto adjacente a beta, porque estamos levando em consideração esse ângulo beta, tá bom? Esse outro aqui seria o nosso cateto oposto, certo? Levando em consideração que não tem esse alfa aqui, esquece desse alfa por enquanto, certo? Aqui, ó, esse lado seria o nosso cateto adjacente e esse aqui o nosso cateto oposto. Tem que saber identificar os três lados do triângulo, galera. Tem que saber identificar isso aí, certo? Qualquer coisa, se vocês não compreenderam essa passagem aí, vocês me avisam no grupo, que aí eu tento aqui fazer, né, da maneira tradicional que a gente já vinha fazendo, que às vezes a pessoa já tem aquela, né, aquela facilidade de compreender melhor, tá bom? De novo, atividades, se você não tem, faça essas atividades, se ainda não fez, certo? Outro detalhezinho aqui importantíssimo vai ser essas três formulazinhas aqui, ó. A gente vai necessitar muito, mas muito dessas três formulazinhas. Eu quero descobrir o seno do ângulo alfa, vai ser a medida do cateto oposto,
dividido pela medida da hipotenusa. Eu quero calcular o cosseno. É o cateto adjacente pela hipotenusa. Eu quero a tangente, medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente, tá bom? Essa tabelazinha aqui, ó, a gente usa demais mesmo. Então, de novo, aí, algumas atividades que eu acredito que já foram feitas, né? A gente já estudou isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui é interessante a gente lembrar. Esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Né? Tem uma tabela para esses ângulos. É importantíssimo você saber montar essa tabelazinha aí. Ó. Ele colocou aqui a tabela. Não é bem essa tabela aqui. Ela não está do jeito que eu gosto de fazer, certo? Não está errada. Está certa a tabela. Só que ela está invertida aí da maneira que eu costumo fazer. Mas está certa. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Seno de 45, cosseno de 45, tangente. Seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Essa tabela tem que ser memorizada. Galerinha, tem aí vários vídeos no YouTube da galera que mostram macetes para que vocês memorizem essa tabela. Musicazinha, outro faz joguinho, tudo. Cara, tem que memorizar. E ela não é difícil. É bem simples de memorizar. Dá uma olhadinha lá no YouTube lá para ver como é que a galera faz a montagem. E se você não estiver entendendo ela, se quiser, bota aí no grupo aí que eu faço ela aqui para vocês rapidão aqui, da maneira com que eu sei fazer, que ela fica, cara, em 2 palitos você aprende, tá bom? Vai pra lá, né? Então qualquer coisa, se vocês quiserem que eu faça também essa tabela, dá um linkzinho aí, né? Se você ainda não tiver memorizado ela, que a gente faz. Olha só, galera. Essa tabelazinha aqui é caso o ângulo que ele lhe dê não esteja dentro daquela tabela, né? Sei lá, ele quer um ângulo de 10 graus, seno de 10 graus, tangente de 56 graus. Esses valores não tem naquela tabela, então ele deixa esse carinha aqui, essa tabela, de uma forma que você possa recorrer a todos os ângulos aí, tá ok? A gente usa pouco esse carinha aqui. Em via de regra, normalmente, certo? A gente vai estar usando essa tabelinha. E essa tabela aqui é a chave do negócio. Tem que aprender esse carinha. Tem que aprender a montar esse carinha aí, certo? Não tem como se esquivar dele, não. Então, galerinha, você estando aí, né? A trigonometria é isso. Identificar os lados do triângulo. Saber usar aquelas 3 formulazinhas trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E saber montar essa tabela de ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Sabendo desses 3 passos aí, galerinha, vocês estão com tudo para poder se destacar em trigonometria. Vocês estão com tudo, faca e o queijo nas mãos para poder desenvolver a trigonometria aí de uma maneira tranquila, tá bom? Agora sim, essa atividadezinha aqui, eu acredito que não foi passada. Então, se você não tiver feito, vai fazer essa atividadezinha aí. Todas elas, tá bom? Vamos lá resolver todas essas atividadezinhas aí que falta para poder fechar o capítulo, viu? Valeu, galerinha. No mais, era isso aí. Façam essas atividades. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí que eu estou aqui à disposição. Valeu!